Eu vou contar para vocês o que aconteceu no dia em que eu desisti de trabalhar naquela multinacional. Bom, eu me formei e depois de formado eu fui trabalhar em Ohio, fazendo um estágio por 1 ano antes de retornar para o Brasil. E lá em Ohio eu conheci um indiano. E esse indiano, ele saiu da Índia, veio estudar nos Estados Unidos e ele se candidatou para ser residente e mais tarde cidadão americano. E todo dia ele me dava o mesmo discurso: Carlos, se eu fosse você, eu não voltava mais para o Brasil. Eu conheço o Brasil é como a Índia, cheio de desemprego, não tem oportunidades, é um país muito atrasado, e aqui na América nós temos todas as oportunidades. Eu sempre recusando, resistindo a essa ideia. Mas de tanto ouvir o meu amigo indiano falar, eu acabei me convencendo. Daí um dia eu cheguei em casa para dar o discurso para minha esposa Vânia: meu bem, agora eu sei o que nós vamos fazer. O que, querido? Nós não vamos voltar mais para o Brasil, nós vamos ficar aqui na América. Ela disse: o que, Carlos? Você não vai me dizer que depois de tanto sacrifício, de tanto trabalho, você vai querer ficar aqui nos Estados Unidos? O meu amigo indiano me convenceu. Negativo, nós vamos voltar para o Brasil. Você tem uma história para construir, você tem uma história para fazer, e vai ser lá no nosso país. Naquele momento, novamente, gente, foi um outro day one. Eu sabia que não tinha alternativa. Bem, retornamos ao Brasil. E eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, numa multinacional. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Eu pensei: aulinha de inglês à noite? Por que não? Vai dar um dinheirinho extra no bolso? Tudo bem. E assim eu comecei dando aulas na minha casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Até que não tinha mais tempo livre para ter mais um aluno. Bom, naquele momento eu comecei a pensar: será que eu devo abrir uma escola? Será que eu não devo? Será que isso é somente um complemento à renda? Será que esse é um projeto de vida? Eu simplesmente não sabia naquele momento o que seria do meu futuro profissional. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu no dia em que eu desisti de trabalhar naquela multinacional. Porque eu pensava no início que ia fazer uma carreira como executivo, trabalhar 3 anos, 4 anos, depois passar para uma outra função. Mas logo no primeiro ano que eu retornei para o Brasil, eu vou contar para vocês o que aconteceu que eu desisti de seguir aquela carreira. Um belo dia, entro no Banco Bradesco, na cidade de Mogi Mirim, onde que eu trabalhava, a indústria Shampoo, papel e celulose. Fui receber o meu salário. E daí eu fiz a maior loucura que alguém pode fazer, gente. Aquela fila com 6, 7 pessoas, quando chegou a minha vez de ser atendido, eu olho em cima do balcão da caixa, um cadastro, folha confidencial dos salários da empresa para a qual eu trabalhava. E olha que loucura, gente. Eu perguntei para a mocinha do caixa: será que dá para você ver qual que é o salário do diretor mais alto da empresa? E a loucura maior, ela disse: como que é o nome dele? E eu falei o nome dele. E a mocinha, mais louca ainda, simplesmente correu assim na lista, olhou e me falou o valor. Eu disse: não, acho que você se confundiu. Olha bem, o nome dele é esse. E ela correu outra vez e disse: esse é o valor. Daí eu fiz a outra pergunta: mas esse salário é mensal, é quinzenal ou é semanal? Ela disse: claro que é mensal. A empresa não faz pagamentos nem quinzenal e nem semanal. Gente, eu recebi meu humilde salário naquele dia e eu voltei para casa com uma certeza: eu não vou querer gastar 10, 20, 30 anos da minha vida para quando eu chegar lá próximo à aposentadoria eu estar recebendo esse salário. Se eu quero ter sucesso na vida, eu vou vencer como empreendedor, tendo meus próprios planos, meus próprios projetos, meus próprios clientes, meus próprios negócios, sem ficar dependendo de receber aquele olerite no final do mês. Acontece, gente, que eu descobri que todo
empreendedor, ele passa pela experiência semelhante a você atravessar um túnel escuro, que você não tem as respostas. Você não tem um túnel claro, bem sinalizado e o caminho a percorrer. Você tem apenas uma lanterna na sua mão, que te dá uma luz de 1, 2, 3, 4 metros. Porém, à medida em que você caminha aquele 1, 2, 3 metros, você tem mais luz. Se você tiver medo de ficar paralisado, você não vai avante. Então foi isso que aconteceu comigo. Certa vez, eu com a Vânia, Charles e Lincoln, pequenos, e mais a Thaís, dormindo do banco de trás do carro, estou vindo de Curitiba para São Paulo, dirigindo meu Passatinho da época. E naquele momento, eu comecei a meditar sobre qual seria o meu futuro como empreendedor. Eu tinha feito com a minha esposa uma relação de 10 projetos diferentes que nós podíamos empreender. Um deles seria dar as aulinhas de inglês. Agora, olha só que curioso, às vezes você tem um projeto na mão e você mesmo não consegue ver o potencial daquele projeto. Dar aulinhas de inglês para mim era somente mais um projeto entre os 10. Bom, eu me lembro que minha esposa dormindo no banco do passageiro, as crianças dormindo no banco de trás do Passatinho, eu dirigindo na Regis Bittencourt, Curitiba, São Paulo, e eu comecei no espírito de oração falar com Deus. Meu Deus, qual será o meu futuro como empreendedor? Aonde devo atuar? Qual será a área que eu devo agir? Qual é o caminho que eu devo empreender para garantir o meu sustento, criar uma riqueza, poder compartilhar essa riqueza e gerar oportunidade para milhares de pessoas? E, gente, a resposta veio. O setor de educação é o teu caminho. E daí eu fiz a pergunta, mas meu Deus, qual que é a resposta? Aquelas aulinhas de inglês é o teu futuro. E ainda eu fui conversando, eu disse, mas uma escolinha de inglês vai me deixar próspero, rico, milionário? E daí veio a resposta, mas não é uma escolinha, é uma rede de escolas. Daí eu fiquei assustado com a resposta. Daí eu disse, mas meu Deus, uma rede de escolas, como que eu vou fazer isso? Daí me veio um versículo na mente, Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então naquele momento ficou claro para mim qual seria o caminho. Minha esposa estava deitada dormindo, eu simplesmente bati nela, meu bem, eu sei o que nós vamos fazer. Fazer aonde, quando, como? Nós vamos abrir uma escola de inglês. A minha mulher disse, Carlos, as suas ideias malucas, e voltou a dormir. Bom, gente, às vezes nós recebemos uma resposta de Deus e daí a gente vai conferir com os amigos para saber que aquilo que Deus nos disse está certo ou está errado. E eu fiz isso, eu fui falar com meus amigos, o que vocês acham, hein? Estou pensando em abrir uma escola de inglês. Adivinhe só o que os meus amigos me disseram. Carlos, você é doido, não faça isso, não troca o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns ainda diziam, Carlos, esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, estímulo, incentivo por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz? Confesso que fui para casa, eu chorei. E meus amigos, o que eles fizeram, hein? Sabia que ia desistir, sabia que não ia muito longe, esse negócio era só um fogo de palha. Muitas vezes é isso que acontece. Você tem um plano, um projeto ideal, e seus amigos têm todas as razões porque o seu projeto não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu.